O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jiré, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e o seu povo fez passar, e da rocha água viva fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, fez Jesus andar sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje, sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. E fará o impossível por você. Amados irmãos e amadas irmãs, vou repetir inicialmente o nosso bordão apostólico que vem sendo clamado há algumas semanas, talvez até várias semanas. Tudo se refere a nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, o grande protagonista das Escrituras, por delegação direta de seu Pai, nosso Pai Celestial, o Criador de tudo o que há. E é sempre conveniente, oportuno e bom nós reforçarmos que esta pré-eleição de hoje ficará disponível não só para a nossa igreja, mas para qualquer pessoa que tenha acesso a ela na plataforma do YouTube, mesmo que não seja integrante da igreja. Por isso, repetirei algumas palavras já ditas em santas convocações passadas. Então, por ocasião de nossas conversas anteriores, tenho destacado, e vou fazê-lo de novo hoje, com ênfase, a obrigatoriedade irrefutável de que o Messias, o Cristo de Deus, deve ser o paradigma único, imprescindível, insubstituível para o discipulado. E, portanto, não nos cabe, não devemos e não podemos usar padrões humanos para forjar discípulos. E tenho insistido também em afirmar com firmeza que é impossível que nos tornemos discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus se tivermos nascido de novo, mas não tivermos perseverança na vivência do processo da redenção, a qual, repetindo, para sedimentar o conceito, é composta de 8 estágios, que volto a mencionar, para ficar bem firme na memória. Expiação, que já estudamos,
libertação que será analisada mais adiante, regeneração, justificação, reconciliação, adoção, santificação e glorificação. Só para recordar, nas 3 santas convocações anteriores, conversamos sobre a fidelidade de Deus, que ele, soberanamente, porque ele não deve nada a ninguém, ele não precisa fazer nada para ninguém, resolveu conceder-nos, e a própria terra e seus demais habitantes, não só a espécie humana, pois tudo se encontra debaixo de seu total poder e absoluta autoridade. Procurei, então, demonstrar a vocês que o Criador trouxe seu arco para o plano material, devidamente transmutado lá do plano espiritual original, no qual ele se manifesta ao redor do Altíssimo Trono. Lembremos-nos da visão concedida a João em Apocalipse 4:3, em que ele viu o arco. Na verdade, ele viu muito mais do que o arco, ele viu o círculo de Deus, porque, como sabemos, arco é um segmento de um círculo. Isso é motivo de futuras conversas que pretendo manter com vocês. Então, o Criador construiu com essa esplendorosa figura, falta-me palavra para poder caracterizar o que eu quero expressar, ele construiu um símbolo, um selo da aliança imutável que ele firmou com a humanidade e com a própria terra. E essa aliança, nós sabemos que é permanente. E agora, nós podemos, amados irmãos e amadas irmãs, avançar, passando a conversar sobre a outra face da fidelidade. Como assim? Vocês perguntarão. A fidelidade que nos cabe prestar de modo pleno, incondicional ao Altíssimo Deus. Vejamos, o Altíssimo Deus é soberano fiel, e isso repetimos diariamente quando oramos a Ele e empregamos, geralmente no final da oração, excepcionalmente no começo, a palavra amém, cujo significado já estudamos. A partir de hoje, nós vamos iniciar uma conversa sobre o outro lado da fidelidade, ou seja, aquela que nós devemos processar. Eu não estou conseguindo fechar. Não, apareceu que fechou. Por favor, me ajudem não interrompendo. Obrigado. Então, vamos conversar sobre o outro lado da fidelidade. Que lado é esse? Aquele lado, aquela fidelidade que nós devemos professar para com o Altíssimo Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se ela doer, me perdoem, mas precisa ser feita. Pergunto-lhes neste momento, sinceramente, fazendo uma reflexão profunda e honesta, vocês conseguem olhar-se no espelho e afirmar que estão sendo absolutamente fiéis a Deus? Peço que reflitam sobre essa pergunta. Muito provavelmente, vocês redarguirão o seguinte: para praticar esse exercício e responder a tal pergunta, primeiramente, é necessário, eu talvez até aceitasse que vocês dissessem obrigatório, saber o que é fidelidade, em termos da Bíblia Sagrada, que contém, como sabemos, mas muita gente não sabe ainda, a palavra de Deus. Concordo inteiramente com essa colocação. Por isso, vamos começar a conversa de hoje analisando, não tão detalhadamente, mas de maneira relativamente minuciosa, o significado bíblico dessa palavra. Mas primeiro, como estamos aqui mantendo um diálogo em língua portuguesa, é importante ouvirmos o que diz um conceituado
Dicionário da Língua Portuguesa, o dicionário OAIS, que é um dos melhores existentes aí na chamada praça, que nos fornece 4 principais sentidos ou acepções para esse termo fidelidade. O primeiro deles, OAIS diz que é uma característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito, lealdade por alguém ou algo. Nós estamos falando aqui do Altíssimo Deus. A segunda acepção que ele nos apresenta é constância nos compromissos assumidos. A terceira, constância de hábitos, de atitudes. E a quarta, eu até discordo do dicionário, eu colocaria essa quarta aqui um pouco mais acima, mas lá está assim: compromisso rigoroso com o conhecimento, exatidão. Então, nós já temos aqui um ponto de referência do que eu estou falando. Que história é essa de fidelidade? Então, na Bíblia Sagrada, a palavra fidelidade significa fundamentalmente lealdade e indica a postura identificadora de quem é confiável. Lá no Antigo Testamento, como a maioria gosta de dizer, o vocábulo fidelidade pode ser uma tradução possível para a palavra hebraica emuná, que significa, em primeira instância, em primeira camada, confiança e certeza. Também é traduzida para a língua portuguesa pela palavra fé. Perfeitamente, não há problema. Vamos conferir, inicialmente, o profeta Abacuque, capítulo 2, verso 4. Ele vai nos dar exatamente esse conceito. Diz Abacuque: eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo viverá por sua. Aí nós podemos traduzir, porque a palavra que está lá é emuná. Nós podemos dizer confiança, fé, fidelidade, lealdade. Qualquer uma delas cabe muito bem aqui. No Novo Testamento, Aliança Renovada, a palavra fidelidade traduz a palavra grega pistis, com os sentidos possíveis também de fidelidade ou confiabilidade ou lealdade. Exemplos. Lá em Tito 2:10, nós temos o seguinte: não furtem, pelo contrário, deem prova de toda, eu não estou conseguindo ler aqui, toda amável, não, desculpe, vou repetir, está meio apagado aqui, eu não sei o que aconteceu, só um momentinho, por favor, vou melhorar essa letra aqui, senão não vou conseguir ler direito. Tito 2:10, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, que poderia ser traduzido também de outra forma. Mas vamos manter a palavra fidelidade. Boa, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, observe aqui o seguinte: a palavra que aparece lá e que foi traduzida como fidelidade ou fé, se quiserem fazer essa correlação, é o vocábulo pistis, que frequentemente é utilizado pelos chamados escritores do Novo Testamento, sendo que na maioria das vezes é traduzido por fé, às vezes por fidelidade. Só que quando aparece na forma de adjetivo, e aí a palavra é pistos, é habitualmente traduzida como fiel. Está tudo dentro de uma mesma linha de correlação de significados. Outra questão. Ao mencionar as virtudes do fruto do Espírito, Paulo usou a palavra pistis para nomear uma delas. Vamos conferir, e é sempre bom
nós visitarmos Gálatas 5, 22 e 23 para lembrarmos, digamos, os componentes do fruto do Espírito. O fruto é um só, mas ele tem quantos gomos mesmo? Vamos acompanhar aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí vocês vão dizer, está faltando virtude aí. Sim, faltam duas, que elas aparecem no verso 23. Então nós temos, logo em seguida, no verso 23, a virtude que nós poderíamos chamar de mansidão, outras pessoas traduzem como gentileza, e a última como temperança ou autodomínio. São possíveis as duas traduções. Então, nesse verso, a melhor tradução para a palavra pistis que aparece lá é fidelidade, ao invés de fé, principalmente pela forma com que ela está linkada em conexão com as outras palavras, benignidade, bondade, para manter a mesma linha de expressão que provavelmente o apóstolo Paulo quis transmitir. E ainda em função do contexto da carta, porque Paulo estava queixando-se ali, dos Gálatas, da falta de fidelidade demonstrada por alguns Gálatas. E nós podemos também conferir essa questão na mesma epístola, Gálatas, mas no capítulo 4, versos 15 e 16. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois dou-vos testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Então, como se pode comprovar aqui, como um componente do fruto do Espírito, a palavra fidelidade refere-se principalmente à fidelidade a Deus e ao Evangelho, e, por consequência, à lealdade de umas pessoas para com outras. Alguns intérpretes também defendem a possibilidade de que, em algumas passagens, e eu vou apresentar 3, a palavra pistis deve ser traduzida com maior propriedade por fidelidade, em vez de fé, em nome de harmonia com o contexto. A primeira passagem é Lucas 18:8, onde está escrito: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fidelidade na terra? Poderíamos traduzir por fé, mas fidelidade cabe melhor aqui. 1 Timóteo 6:11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fidelidade, o amor, a constância, a mansidão. E 2 Timóteo 2:22. Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, de coração puro, invocam o Senhor. O importante do que eu estou apresentando é que nós consideremos a ideia da fidelidade, que deve ser característica essencial da conduta das pessoas, genuinamente seguidoras de nosso Senhor Jesus, o Cristo de Deus, ao longo de toda a Escritura. Isso significa o quê? Que devemos ser rigorosamente fiéis a Ele e ao seu Evangelho. E, como extensão, devemos demonstrar lealdade e confiabilidade no relacionamento com o próximo. Vocês dirão, e é verdade, que nós já falamos aqui sobre a fidelidade de Deus para conosco e para com a própria terra. Mas ocorreu-me que seria interessante
nós visitarmos Romanos 3, em que o apóstolo Paulo nos diz: e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Observe que isso é contundente. Será que, se acontecer incredulidade de pessoas, vai mudar a fidelidade de Deus em relação a nós e à própria terra? Algo que ele selou com o seu próprio arco? Essa é a pergunta que Paulo faz. Então, nesse trecho, nós aprendemos, ou pelo menos devemos aprender, que a fidelidade imutável de Deus não pode ser afetada, muito menos anulada pela nossa infidelidade. O que a gente faça ou deixe de fazer não afeta a fidelidade de Deus em relação a nós. Então, essa lição esclarece-nos que a fidelidade invariável de Deus expressa a própria justiça divina, que é um conforto para nós e um desastre para as pessoas infiéis. Recordemos que o Altíssimo Deus é fiel em suas promessas e também em seus avisos de juízo. Nós podemos, sim, deduzir claramente que a fidelidade é um dos atributos morais do Criador, razão pela qual tudo que provém dele é exato e contém a verdade. Portanto, é infalivelmente confiável. Vamos à Bíblia de novo. Não podemos sair dela em momento algum. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E quem fez a promessa? O Altíssimo Deus. Então, a fidelidade de Deus está inapelavelmente ligada a um outro atributo dele. Qual? A imutabilidade. Deus não muda. Ele é o que sempre foi e sempre será o que é. Essa é uma característica fundamental dele. Vamos às Escrituras comprovar isso? Malaquias 3, 6. Dizendo o próprio Deus: porque eu, Iá, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele estava ali garantindo a promessa. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança. O Altíssimo Deus não varia seu ser, não varia seus propósitos eternos, não muda sua palavra, nem suas promessas, como podemos comprovar em Números 23, 19, Salmo 102, 26 a 27, que eu sugiro que vocês leiam depois. E seu caráter é inabalável. Também recomendo que leiam a passagem que eu vou mencionar agora. Deuteronômio 32, 4, 15, 18. Ou seja, a imutabilidade de Deus torna sua fidelidade invariável. E isso deve entusiasmar-nos e fortalecer-nos, dando-nos a certeza permanente de que sempre podemos confiar, que suas promessas são infalíveis e sua aliança é inviolável. Sugiro a leitura de Deuteronômio 7, 9, Malaquias 3,16, 2 Timóteo 2, 13. E agora, para não perdermos o costume, peço vênia a vocês para abrir aqui um parêntese. Nós sabemos, no seio da Igreja de Deus, provavelmente lá fora muita gente não saberá o que eu vou falar agora, nós sabemos que o Altíssimo Deus
tem atributos chamados incomunicáveis. O que é isso? São aqueles que ele não compartilha com ninguém e não transmite a ninguém. Por exemplo, sua imutabilidade é exclusivamente dele. Porém, a fidelidade é uma qualidade comunicável do caráter divino e pode ser refletida nas pessoas guiadas pelo seu espírito, porque mesmo não tendo méritos próprios, a pessoa não tendo méritos próprios, o Espírito Santo insere nelas a virtude da fidelidade, como já vimos lá em Gálatas 5, 22 e 23. Tá, fechando o parênteses. Vou retomar. Pois não, irmão? 2 minutos para o final. Muito obrigado. Eu estou ficando craque em matemática. Estou gostando. Então eu volto àquela provocação apostólica, construtiva, edificante que fiz a vocês no início. Nós podemos deduzir que as pessoas dotadas de fé genuína exibem uma conduta irrepreensível. São sempre confiáveis e sustentam tudo que é digno e justo. Muito bem. Além disso, essas pessoas exprimem uma lealdade tão apurada, tão irretratável ao reino de Deus, que elas se dispõem, sem temor algum, até, se for o caso, a enfrentar o martírio. E isso não abala sua fidelidade a Deus. Vamos ler a inspiradora promessa contida logo no início do livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sede fiéis até à morte. E aí o Senhor Jesus faz a grande promessa, e dar-vos-ei a coroa da vida. Pessoas como essas, e como nós, da Igreja de Deus, compreendemos cristalinamente, com toda clareza, sem nenhuma escama, que somente necessitamos de um único alimento fortalecedor para mantermos a perseverança e derrotarmos as mais dolorosas turbulências desta vida. Qual seria esse alimento? O firme fundamento na fidelidade em Deus por meio de Jesus, o Cristo de Deus, nosso Senhor e Salvador. Exclusivo, suficiente, terminativo, insubstituível, porque a fidelidade permanente de Deus nos assegura o perdão dos pecados e purifica-nos de toda injustiça, como está gravado em 1 Coríntios 10, 13, 1 Tessalonicenses 5, 24, 1 João 1, 9 e 1 Pedro 4, 19. Amém. Amém. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser
renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo o que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, Senhor, para honrar o teu nome, Senhor, para honrar